Bom, pessoal, eu vou falar hoje sobre oximercuração, desmercuração e hidroboração, oxidação. Para vocês entenderem melhor o que essas reações representam na aula de hoje, eu vou mostrar esse esqueminha aqui, ó, que eu estava fazendo, mas não terminei ainda. Então, olha só. Digamos que eu tenho esse alceno aqui. Se eu pegar a maneira mais fácil de adição de água para fazer um álcool, transformar ele num álcool, é aquela que a gente viu, por exemplo, ácido sulfúrico em água, para ver adição de água a alceno. Então, eu vou ter o álcool. Entretanto, olhem bem, por conta de formação de carbocátio, o produto esperado, que seria esse, não vai ser esse produto, e vai ser esse daqui. Notem que aconteceu, no mecanismo dele, aconteceu um rearranjo. Depois a gente, isso que está na lista de exercícios, esses 3 exercícios, tá? Mas eu vou explicar para vocês. Então, olha só, com esta reação aqui, ó, eu não consigo fazer, colocar a hidroxila nesta posição que eu queria e os átomos se rearranjaram. Bom, então, qual seria a reação para que eu pegue o mesmo alceno e coloque o H nessa reação? Então, hoje eu vou mostrar para vocês que, fazendo uma reação com acetato de mercúrio em água, e depois, na segunda etapa, reagindo com cloridreto de sódio, vou colocar só assim agora, essa reação vai levar à formação deste do produto. Essa primeira, número 1, é chamada de oximercuração. A segunda é de desmercuração. Tá? Nós vamos ver o mecanismo daqui a pouco. Bom, esse produto ele levou à formação do álcool nesta posição. Tá? Vamos lembrar de uma coisa. A hidroxila entrou em qual carbono? No mais hidrogenado ou no menos hidrogenado? Neste caso aqui, foi no a formação do produto, foi do H, foi no menos hidrogenado. Ou seja, o hidrogênio entrou no mais hidrogenado. Então, esse produto é chamado de produto Markovnikov. Esse daqui é o produto de rearranjo e esse é o produto de anti-Markovnikov. Tá? Só lembrando que não é nesta posição aqui que eu quero mostrar para vocês, é que se o álcool é formado nesta posição, produto antimarcovnicol. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês é a versatilidade de utilizar condições reacionais diferentes para obter álcools em posições diferentes, tá? Bom, essa reação aqui, essa é a oximercuração, desmercuração, tá? Essa é a adição de água e essa daqui é a hidroboração
seguida da oxidação. Essa reação em particular, ela foi laureada, o pesquisador que desenvolveu ela foi laureado com o prêmio Nobel. Essa reação acontece na presença de BH3, eu vou discutir isso, BH3, THF. THF é praticamente o solvente. E na segunda etapa, acontece com peróxido de hidrogênio em hidróxido de sódio. A primeira etapa, 1, oximercuração. 2, vocês estão acompanhando? Sim. Beleza. Então, gente, olha só. A gente costuma dizer que conhecer essas reações nos dá previsibilidade. E essa previsibilidade é muito importante para o sucesso de uma reação ou até mesmo de um planejamento para uma indústria, porque a gente não perde tempo tentando descobrir qual que é a melhor forma de fazer. Bom, então olha só, essa daqui, ó, o produto de rearranjo, a gente já viu na aula passada. Eu vou agora falar sobre essa parte agora. Vou colocar aqui. Então, como que acontece essa reação de oximercuração, desmercuração? Alguns, alguns detalhes já estão no slide. Eu já coloquei lá na página, tá, gente? Mas eu quero que vocês acompanhem por aqui, ó. Então, eu tenho que a reação acontece com acetato de mercúrio, THF, água é o solvente da reação para solubilizar o produto, tá? E depois hidróxido de sódio e NaOH, monohidreto de sódio e NaOH. Essa parte de baixo aqui, vou colocar aqui, eu geralmente não peço o mecanismo, porque eu gosto de frisar mais na hidroboração os aspectos dela, senão os assuntos começam a se são muito se confundir um com o outro por conta do monohidreto de sódio, que é um hidreto. Então, na hora que eu falar de hidreto, eu vou falar direto. Então, olha só, temos aqui o esquema da reação. Como começa essa reação? Primeiro, se eu pegar o acetato de mercúrio, dissociado ou não, eu tenho aqui. Ops. Hg, mercúrio, O. Vou mostrar só agora aqui, ó, o acetato, gente, mas todo mundo tem que saber o que é acetato, tá? Acetato seria isso, ó. O mercúrio está no estado de oxidação 2+, tá? Então, eu vou reagir, primeiramente. No mecanismo, essa porção, o mais importante quando eu vou fazer o mecanismo é saber de onde que está vindo os pares de elétrons, gente. Então, olha só, como em todas as reações que têm dupla ligação,
O doador do par de elétrons vai ser essa reação, vai ser a dupla ligação, os elétrons π da ligação dupla. Então, olha, se eu a parte positiva da, da que recebe o par de elétrons é o mercúrio, que é chamado de ácido de Lewis. Se vocês pegarem a teoria de Lewis, aí eu libero o acetato, tá? Então, o computador está meio lento, gente, não sei porquê. Aí eu tenho que essa espécie, olha, por uma questão, o átomo de mercúrio, ele é um átomo com um grupo, ele é metal pesado, ele é grande. Então, esta primeira etapa, gente, a gente fala que ela é regioseletiva. O OC, eu vou, esse grupo aqui, ó, deixa eu apagar essa aqui um pouquinho. Antes de continuar, só para vocês saberem, o OC é essa porção aqui, tá? Então, ó, liberou o acetato, ó, AC menos. Lembrem-se que eu tenho aqui os, os elétrons do oxigênio não ligante, e além deles, eu tenho que agora ele está negativo. Então, olha só, se ele está negativo, quem está positivo aqui? Vocês, tradicionalmente, como uma adição Markovnikov, você formaria uma carga positiva neste carbono, certo? Mas nesse caso em especial, a gente fala que é formado um pseudocarbocátion. Esse pseudocarbocátion, um falso carbocátion, pseudo significa falso, acontece porque o mercúrio ele estabiliza esse carbocátion, tá? Fazendo que esse grupo CH3 não migre para ele. Então, não ocorre rearranjo. Não ocorre rearranjo. Desta maneira, não ocorrendo rearranjo, não vai acontecer como no caso anterior com ácido sulfúrico água, que ocorre o rearranjo. Tá? Então, na etapa seguinte, acontece da água, que está no meio, a água está no meio, com o seu par de elétrons não ligante, vai atacar esse carbocátion, tá? Porque o carbocátion é uma espécie, apesar de estar estabilizado aqui, ele é uma espécie bem reativa. Então ele quer reagir rapidamente para se tornar outra espécie mais estável. Então, desta forma, o álcool de forma aqui,
ele fica protonado, porque está com 3 ligações, tá? E na próxima etapa, ele vai perder esse hidrogênio. Nota que eu tenho um acetato aqui, ó, tá? Esse acetato, ele é uma base mais fraca do que o um ácido mais fraco. Aqui, geralmente, gente, o pessoal coloca ou a água ou o acetato capturando o hidrogênio. Eu prefiro o acetato formando ácido acético. Mas vocês vão perceber que ou a água ou. Às vezes não fica direitinho as flechas, tá, gente? Mas tentem, ó, essa flecha vai sair do meio da ligação oxigênio, hidrogênio, e vai para o oxigênio, para formar o primeiro produto. Então, esta etapa até aqui, ó, é a formação. Agora ele está na forma do álcool, mais ácido acético. Então, esta primeira etapa é a etapa de oximetração. Tá? Notem que a hidroxila entrou nesta posição e ficou um mercúrio aqui. Até aqui, tudo bem. Na etapa seguinte, eu vou colocar uma flecha e eu não vou cobrar mecanismo desta etapa. Esta etapa é chamada de desmercuração. É só colocar desmercuração, caso vocês façam o mecanismo, para remover o mercúrio. Vai entrar um hidrogênio no lugar do mercúrio. Vai entrar um hidrogênio no lugar do mercúrio aqui, tá? Até que deu para acompanhar, gente? Alguém me responda, por favor. Sim. Bom, eu vou colocar aqui, ó, quais são as vantagens dessa reação. Ela é eu vou colocar aqui, seletiva, porque ela me dá a posição correta. Mas, o que é desvantagem?
ela acontece em duas etapas. Isso é ruim, gente. Por quê? Porque eu tenho que pegar a primeira etapa, purificar, pegar esse produto, pegar os resíduos dela, descartar, tem o resíduo de mercúrio, e depois retirar esse mercúrio, que ainda também vai ter resíduo de mercúrio. Então, ser uma reação em duas etapas já é ruim por ser em duas etapas, porque o rendimento é menor. Mas também tem o problema de ser o quê? Ter mercúrio. Então, gente, ter mercúrio na reação faz com que nós temos vários problemas nessa reação, ok? Mas ela tem a vantagem de ser seletiva, de dar o produto desejado, ok? Vocês estão escutando o meu cachorro aí? Sim, não. Só um minuto, gente. Bom, parece que ele parou. Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, essa é a oximercuração, desmercuração, tá? O produto Markovnikov que eu mostrei aqui. Agora, qual que eu vou mostrar? Vou mostrar a hidroboração, que é um dos mecanismos mais longos que nós temos na nossa disciplina. Ele é um mecanismo relativamente, ele é diferente do que vocês viram até agora. Tá? Eu vou explicar isso o porquê. Vou, na verdade, arrumar aqui. Notem, o produto agora está na extremidade da molécula. Eu chamei esse produto de anti-Markovnikov. E agora, como que acontece essa reação? Primeiro, gente, antes de começar com ela, eu tenho que explicar uma coisa para vocês. Nós vimos até agora várias espécies que continham hidrogênio positivo. Então, olha só, nós temos H mais H3O mais, que eu posso dizer para vocês que esses dois têm uma relação muito próxima. Eu costumo, em mecanismos de reação, falar que hidrogênio H+, ele está quando não tenho água e H3O+ quando tenho água. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês uma espécie que é o H menos.
Calma que eu só quero esta posição aqui. H-, tá? Então, gente, esse H-, de onde que ele surge? Existem alguns compostos que têm H- literalmente, que são mais fortes. Por exemplo, hidreto de cálcio. Essa espécie é uma espécie de hidreto. É lógico, como esses compostos eles têm um hidrogênio com um par de elétrons, eles são muito básicos, tá? Então eles são bases relativamente fortes. Se você der um hidrogênio para elas, forma H2. E H2 é um ácido muito fraco. Então, eu tenho hidreto de cálcio. Outra espécie é chamada de BH3, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Se eu for aqui no slide um pouquinho, eu tenho essa espécie aqui, ó, BH3THF. A diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o boro faz com que o boro, peraí, gente, faz com que o boro é mais eletropositivo do que o hidrogênio. Então, gente, eu tenho, acho que eu expliquei para vocês algum tempo atrás, que eu tenho esse delta negativo. Delta significa densidade de carga. Não é uma carga formal. Então eu tenho essa densidade de carga negativa no, nos hidrogênios. Só que eles não dissociam como o hidreto de cálcio, que seria um hidreto negativo desta forma, mais clássico. E está dessa forma. Então, o boro está mais positivo. Se esses hidrogênios são mais negativos, o boro é o que tem densidade de carga positiva. Vou colocar aqui, ó. Tá? Então, quem está positivo é o boro e os hidrogênios negativos. Tá? Vamos ver aqui e começar o mecanismo. O mecanismo da reação não é nada mais, nada menos que o ataque. Ops, esse mecanismo é bem legal, gente. Porque, por mais que eu falei que ele era diferente, ele não é tão diferente assim. Notem, na oximercuração, a dupla ligação atacou a extremidade positiva, que era o mercúrio. Aqui também, a dupla vai atacar quem? A extremidade aqui. Muito porque tá.
a dupla ligação vai atacar o boro. Vamos tentar representar melhor aqui. As flechinhas aqui. Deixa eu melhorar aqui. Então, pode ler essa dupla. Ataca o boro. E, gente, ao mesmo tempo que a dupla aqui, ó, ataca o boro, no caso anterior, formaria um carbocátio nesta posição, certo? O átomo de boro também é um átomo maior, então essa reação também vai se dar na extremidade. 99% dessa reação vai se dar nessa extremidade. Ao mesmo tempo, como eu estou no meio básico, com hidreto, este par de elétrons, com o hidrogênio, é transferido para esse carbono. Então, olha só. Esse par de elétrons ataca o boro, ao mesmo tempo que esse hidrogênio se transfere para este carbono. Vou representar aqui uma flecha dupla no estado de transição. Então, no estado de transição, vai acontecer o seguinte. Essa ligação vai quebrar, essa vai quebrar. Esse vai formar uma nova ligação carbono-boro e hidrogênio-carbono. Ok? Deixa eu ver se eu acho esse símbolozinho aqui. Bom, vou voltar aqui um pouquinho no slide, que acho que mostra um pouquinho melhor. Olha só. Então, no estado de transição, essas duas ligações são quebradas e essas duas são formadas, transferindo o boro para o carbono menos obstruído, com menos impedimento estérico. Tá? Então, continuando o produto da reação.
Então, esse é o produto dessa primeira reação. O que acontece, gente, o que eu vou explicar para vocês aqui, é que essa reação acontece 3 vezes. Então, notem, quantos hidrogênios eu tenho aqui? Eu tenho mais 2 hidretos. Então, olha, eu vou colocar aqui, ó, 3 moléculas dessa vão reagir com o BH3. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 2 vezes com. Eu usei 1 até agora, então eu tenho mais 2 vezes com essa daqui, ó, tá? Formando esta molécula aqui. Então, o boro ele reage com 3 moléculas dessa, substituindo todos os hidrogênios por carbono. Então, essa é a etapa de hidroboração. Até que é a hidroboração. Tá? Então, é a primeira etapa que eu mostrei aqui. Ó. Reagindo com BH3, THF solvente. Ele complexa com BH3, para estabilizar o BH3. O BH3 é um gás, tá? Título de curiosidade. Então, gente, o que vai acontecer na próxima etapa? A gente fala que essa etapa, eu posso fazer outras etapas diferentes dessa daqui. Mas, no próprio meio de reação, eu tenho uma reação com H2O2. Vou desenhar melhor aqui. Vou colocar aqui no cantinho, justamente para não atrapalhar. Olha, se eu pegar peróxido de hidrogênio e reagir ele com hidróxido de sódio, vou formar. O hidróxido de sódio vai fazer uma reação ácido-base, vai formar um íon, vai retirar o hidrogênio do peróxido, vai formar um íon com peróxido negativo, mais água. Aí um sódio, contra íon sódio mais. Esse íon formado desta reação, eu vou tirar essa caixa aqui, esse íon, nota, eu vou usar uma vez aqui, tá? Mas a estequiometria da reação, eu preciso de 3 desse peróxido, tá? Eu vou colocar já aqui, 3 vezes. Isso vai acontecer 3 vezes, gente. Para simplificar, eu vou mostrar para vocês essa etapa de uma vez só.
Imagina, esse par de elétrons vai atacar quem? O boro. Deixa eu pegar uma flecha do boro. Vai atacar o boro. Tá? Aí agora vai acontecer um rearranjo. Eu vou colocar aqui, ó, independente de onde. Ó, ó. E o boro, gente, ele está com 4 ligações agora. Esse boro está negativo. O que acontece na próxima etapa? Que também vai acontecer 3 vezes. Eu vou até ampliar um pouco aqui, ó. Focar mais nessa espécie aqui, fica mais fácil de fazer. Esse carbono, lembra que o boro ele é mais eletropositivo do que o hidrogênio. Então, por consequência, também ele a ligação entre ele e o carbono não é a ligação mais favorável do mundo, chamada de borana. Então, o carbono quer estar ligado a um elemento geralmente mais eletronegativo do que ou ele se liga muito bem com o hidrogênio, que não tem muito, que não, vamos dizer assim, é neutro, e ou o oxigênio. Então, nesse caso, e eu tenho essa ligação peróxido, que é extremamente instável, que é uma ligação entre um elemento eletronegativo e outro elemento eletronegativo. Bom, o que acontece é que este par de elétrons aqui, ó, ele vai migrar para esse oxigênio, liberando esse outro par de elétrons na forma do íon hidróxido. Aí, e o boro vai voltar a ter 3 ligações. Então, se eu pegar essa espécie aqui, ela vai formar o seguinte. Vai formar. Tá vendo que este carbono se liga ao oxigênio? Então o oxigênio vai estar aqui. Ó, tá? Eu só preciso redesenhar aqui a quantidade de carbono. E isso acontece 3 vezes. Tá? Então, isso eu mostrei que aconteceu uma vez. Gente, não acontece um de cada vez. Isso vai acontecendo várias vezes. Então, vou mostrar mais 2 vezes. Notem que entre o boro e o carbono vai entrar um oxigênio. Então, eu tenho a formação. Ops. Então, introduziu o oxigênio, por isso que essa etapa é chamada de oxidação. Tá? Na etapa seguinte, notem, só um minuto.
Nessa etapa aqui, ó, liberou um íon hidróxido. OH menos. Então, se essa etapa acontece 3 vezes, quantos OH menos eu tenho aqui nesta porção aqui no final? Quantos OH menos eu tenho aqui? Se isso aconteceu 3 vezes. Eu tenho 3. 3 OH menos aqui. Esses 3 OH menos vão reagir para formar, para cada um deles, vai liberar. Então eu já vou até simplificar aqui, ó. Atacou uma vez, saiu esse grupo. Atacou outra vez, saiu esse grupo. Atacou outra vez, saiu esse grupo. Então, isso aconteceu 3 vezes. Então, olha, o que formou? Eu tinha isso. Agora eu vou colocar aqui, ó. Vou tentar representar. Quebrou esta ligação aqui. Quebrou essa. Quebrou. Ops. Essa. Formaram uma, duas, 3 moléculas iguais. Só que aqui não formou BH3, tá? Ali é só coisa do software. Formou um OH, OH e OH, que é o ácido bórico, extremamente estável. Bom, eu não vou mostrar 3, eu posso colocar só em uma delas aqui, colocar 3. 3 dessa, certo? Ah, desculpa, gente. Não formou o álcool ainda. Por quê? Porque liberou O menos. Vou soltar já. Para cada, notem, para cada OH menos, eu precisei, eu tenho 3 sódios. Então tá aqui, ó. E isso na presença ainda de 3 sódios que é o íon espectador, que eu não vou mostrar aqui. Tá? Então formou o ácido bórico. O ácido bórico é um ácido fraco. Apesar disso, diz que o, esse OH- é uma base muito forte. Então, rapidamente, cada molécula desses 3 vai capturar os hidrogênios, vai capturar 3 hidrogênios. Os 3 hidrogênios. Fazendo com que agora
Agora sim, forma o produto da. Esses. Agora, os três álcools formados. E aqui, ó, eu tenho o quê? Eu vou mostrar assim, ó. A cada hidrogênio formou o bórax. É mais estável ainda do que o ácido bórico. E aí está tudo balanceado essa reação, formando o meu produto nesta posição. O mecanismo é longo, gente. Tá? Vou salvar aqui. Então façam com calma esse mecanismo, porque ele é fácil de você levar ao erro. Então olha só, resumindo aqui, ó, já vou tentar disponibilizar todos os mecanismos lá que eu fiz. Então, olha, Ô, Zé, a tem como dupla você quando reage com disponibilizar ômega esse 3, slide 3 também? vezes, já Não, coloquei colocou lá. não. O da aula eu coloquei hoje. Ah, eu coloquei só para farmácia, então. Pra farmácia que você não colocou. Desculpa, gente. Não, então eu coloquei só para bioquímica. É. É porque o sistema abre duas salas. Eu tenho tudo, eu tenho que fazer duas vezes. Uhum. Então eu acabei acho fazendo só para uma e não fiz para outra. Mas eu coloco já daqui a pouco, tá bom? Então, gente, olha, para cada dupla eu vou ter três moléculas dessa reagindo com BH3, sendo substituído todos os hidrogênios pelo grupo alquil. Na segunda etapa, ó, acontece esse rearranjo, ó, que o grupo R, que está ligado aqui, eu mostrei, ele vai migrar para o oxigênio, liberando o H. Tá? Aí esses três OH vão reagir com ácido bórico, formando álcool. Isso. Como eu fiz detalhado o mecanismo, gente, ele parece ser bem confuso, mas não é. Tá? Então dê uma estudada por gentileza. Uma característica dessa reação, que ela é chamada de adição sim. Por conta daquele estado de transição, a dupla e o hidrogênio eles entram para o mesmo lado da ligação da dupla. Não é a formação de carbocátion. Quando eu tenho a formação de carbocátion, um hidrogênio, na verdade, o hidrogênio entra no carbono formando carbocátion. A outra porção vai entrar ou por cima ou por baixo, formando uma mistura, tá? Mas no caso da hidroboração, não. Por conta deste detalhe aqui da estereoquímica, essa reação é muito, muito, muito famosa. O pesquisador dela, por isso que ganhou o prêmio Nobel. E a aplicação dela na indústria farmacêutica é extremamente importante. Muito composto que a gente toma por aí, que são quirais, vem vem da hidroboração por conta dessa característica dela. Tá? Bom, essa, essa parte de alcenos e alcinos, a segunda aula acabou aqui, tá, gente? Zé, Oi. você pode voltar naquela parte que o Na se liga na molécula? Claro. Ó, vamos. Você quer aqui ou quer um pouquinho antes?
Deixa eu tirar um pouquinho de zoom para mostrar ele inteiro. Ó, o mecanismo inteiro está aqui, ó, gente. Tá? Então, olha só. Primeira etapa, 3 vezes para chegar aqui. Ó. Até aqui é a hidroboração, depois é a oxidação. Então, olha, eu tenho 3 dessas moléculas aqui que foi formada com a reação do peróxido de hidrogênio com o sódio. Então, eu tenho 3 dessas e tenho 3 sódios aqui, tá? Nessa etapa, o oxigênio ataca o boro, formando essa espécie. Esse rearranjo foi provado por vários métodos. Aí eu tenho aqui, ó, que esse carbono se liga ao oxigênio, liberando OH-. Então, se isso acontece 3 vezes para chegar aqui, eu tenho 3 OH- aqui no final. Tá? Como eu tenho 3 OH- e eu tenho 3 sódios, que eu não mostrei, que é o íon espectador, eu tenho que o ataque desse íon hidroxila vai acontecer 3 vezes, liberando 3 moléculas dessas. Tá? Do jeito que ficou aqui, não ficou muito bom, não. Tá? Com relação aqui ao bórax. Por quê? Porque ele libera O-. Vamos colocar O-, mais 3 sódios. Vou voltar lá no slide. Então eu posso colocar assim, ó, gente. Eu vou colocar esse menos que vai me representar melhor. Como está em solução, eu prefiro que fique assim também. Menos, menos, menos. Mais 3 Na. Deu para entender agora? Sim, agora deu. Que é esses sódios daqui, tá? Assim fica mais bonitinho. Lembrando, gente, que eu coloquei esse menos circundado aqui, que ele vai representar aqueles 6, vai representar 2 elétrons, na verdade, e eu não preciso ficar colocando desta forma aqui, tá? É bom a gente usar os dois para vocês verem qual que é a diferença entre eles, tá? Quando eu coloco assim, ó, fica mais simplificado. Beleza? Zé, você pode voltar na última parte do primeiro exemplo de desmercuração, por favor? Sim. Ó, gente, eu separei essa aula só para esses 2 mecanismos hoje, justamente porque é o que é um pouco mais começam os mecanismos um pouco mais complexos. Na verdade, esses 2 são os mais complexos de toda a matéria, tá? Na minha visão. Ó, a gente tem, primeira etapa, ataque no mercúrio. Mercúrio, lembrando, aquele Hg2+. No slide, gente, ó, tá um pouquinho diferente. Ó, Hg. Ó, eu posso mostrar ele assim também, ó, dissociando, formando Hg+, e a dupla atacando. Você pode fazer qualquer um dos dois, tá? A dupla atacando Hg+, ou atacando ele liberando OAC. Os 2 jeitos estão certos, tá? Então vamos voltar aqui. Então atacou, liberou acetato. A água, em vendo esse pseudocarbocátion, vem, adiciona nesta posição aqui. Esse hidrogênio perde para o acetato ou para a água. Gente, por que eu falo que perde para o acetato e não para a água? Deixa eu explicar melhor isso daqui que eu não expliquei. Quem é o ácido mais forte? H3 ou ácido acético? O ácido acético tem pKa maior do que o do H3 ou mais. Então, eu sempre vou tentar gerar o ácido mais fraco em relação ao ácido mais forte. Tá? Então, eu formei o ácido aqui mais fraco. Bom, mas tem livros que colocam
A água também, porque tem muita água, né? Chegou nessa. Aqui a reação de oximercuração acabou. Daqui para cá eu não vou mostrar o mecanismo, tá, gente? Porque já são dois mecanismos bem complexos. Se eu começar a colocar o mecanismo de bórido de sódio, que eu não quero agora colocar, o bórido de sódio também é um hidreto. Então eu vou colocar hidreto aqui e depois lá embaixo. Eu prefiro falar só no outro mecanismo. Então nessa etapa aqui, ó, simplesmente falar, ó, desmercuração, perdeu o mercúrio, tá? Mas é um hidreto, um H- que ataca esse carbono liberando mercúrio, tá? Deu para entender, gente? Sim, é porque eu não estava entendendo como que o mercúrio saiu, mas aí você falou para Ah, tá. atacou, né? Aqui, aqui é quase que um passe. Eu mostrei como se fosse um passe de mágica, tá, gente? Não é. Eu não vou me ater a esse mecanismo, mas sim eu estou querendo que vocês entendam a posição da entrada da hidroxila, tá? Mas aqui ele saiu. Eu não vou entrar em detalhes desse mecanismo. Geralmente eu não entro mesmo, eu não falo dele, tá? Ainda mais agora em período emergencial, menos ainda. Beleza? Deu para entender? Era isso? Sim, agora eu entendi. Pessoal, ó, então, terminando essa parte de reação de dupla ligação, gente, a gente chegou e discutiu a nomenclatura ZE, como gerar uma dupla ligação, que foi a regra de Zaitsev, formação do oceano mais estável, a gente viu isso também, quem que é o oceano mais estável, e depois a gente viu algumas reações de dupla ligação, formando álcoois ou formando aletos. Eu ainda tenho um detalhe lá que eu vou gravar um mecanismo para vocês, que é o de reação de bromação, tá? Isso eu vou fazer um videozinho. E vou gravar uma aula dele para vocês. Zé, Oi. você ainda não disponibilizou os slides para bioquímica. Na verdade, eu acho que eu estou vendo aqui que eu comecei a ver outras coisas. Eu não coloquei o slide para ninguém. Eu pensei que eu tinha colocado, mas eu vou colocar aqui, ó. Tá, meu sistema está aberto. Assim, eu deixo, coloco para os dois, tá? Beleza. Foi um erro meu aqui que eu acabei, acho que estava lendo mensagem do pessoal aqui no, e aí eu não coloquei. Mas realmente eu não coloquei mesmo. Desculpem. Mas já vai estar daqui a pouco. Então, gente, olha, nós vimos duplas ligações que são duplas o quê? Até agora. Duplas num sistema que a gente chama que é um sistema que não é aromático, tá? Então essas duplas têm uma característica reacional um pouco diferente do que o benzeno e os compostos aromáticos. Então olha só, eu já vou começar a introduzir esse assunto porque eu vou gravar uma aula também de boa parte dessa matéria porque é benzeno e os compostos aromáticos, vou falar para vocês que é a parte mais fácil, tá? Então uma aulinha gravada vai ser bem rapidinho e dá para vocês acompanharem. Então, no benzeno e nos compostos aromáticos, gente, olha, vamos lembrar de alguns. O benzeno é o composto mais simples aromático e o mais conhecido, tá? A partir dele que tem toda essa explicação. Se eu coloco um CH3 nessa posição, isso é chamado de tolueno, ele tem um nome próprio, tá? Se eu tenho um anel fundido, bastante conhecido aí como naftaleno, é a nossa naftalina, tá? É aquela que os cruzeirenses colocam na gaveta para tirar traça, principalmente agora que tá ruim, para a traça não comer a camiseta. Se nós pegarmos alguns compostos conhecidos aí no mercado e legal e ilegal, por exemplo, olha que o LSD, um composto natural, ele tem uma porção aromática e uma porção heteroaromática.
Nós vamos ver o que é isso, tá? Não só porque é natural ou não natural que um composto aromático está presente numa molécula. Nós temos que... Espera aí que eu fui surpreendido aqui. Vai lá, filho. Meu Deus. Deixa. Eu vim ganhar um abraço aqui, gente, do meu menino. Desculpem aí. Gente, então olha só. O que são esses compostos aromáticos? Há muito tempo, a presença deles estava relacionada a um composto ser tóxico. E hoje em dia a gente sabe que isso não tem nada a ver com uma questão de estabilidade, tá? Então aqui, ó, por exemplo, na molécula do Viagra, que é um medicamento sintético, eu tenho uma porção aromática. Tem vários aminoácidos que têm uma porção aromática. E isso gera características estruturais e eletrônicas extremamente importantes para a ação desses compostos dentro de uma enzima, por exemplo, ou de uma proteína. E também a presença deles dentro de uma proteína faz com que eles tenham características de interação com outros grupos também, o que a gente chama de bolsões hidrofóbicos em várias proteínas, tá? Então, o que é esse composto aromático e por que ele é diferente das duplas ligações que a gente conhece por aí? Então, é isso que eu quero que vocês entendam neste capítulo, tá? Bom, por que chama atenção esses compostos aromáticos? Porque, olha só, na ciência, gente, a gente tem a necessidade de comparar com o que a gente conhece. Se eu pegar, fazer uma comparação entre esses dois compostos, olha, eu tenho aqui o benzeno. O tamanho da ligação do benzeno, se ele for desenhado desta forma, com dupla ligação, eu tenho, olha, no butadieno que eu conheço, olha o tamanho desta ligação, 134 picômetros. Uma ligação simples, que seria essa daqui, ó, carbono-carbono, está em torno de 146. Então eu tenho diferentes tamanhos de ligação, sistema aberto. Por que nesse sistema fechado eu tenho que todas as ligações são iguais? Tá? Deixa eu desenhar aqui no ChemDraw. Olha. Vou pegar aqui, ó, vou desenhar um por um. Deixa eu aumentar um pouquinho. Olha. Olha, vou colocar uma dupla. Vou colocar outra dupla. Vou colocar outra dupla. Tá? Da forma que foi desenhado aqui, eu tenho uma dupla, simples, dupla, simples, dupla. O butadieno, eu tenho a dupla, simples, dupla. Por que tem a comparação entre esses dois compostos? Justamente por causa disso. Aqui o tamanho das ligações não são iguais. E aqui é tudo igual. Então, o que isto sugere? Que as ligações são iguais ou elas são diferentes? Aqui é igual? 134 e 146? Não é igual. Aqui é tudo igual, gente. Então, isso sugere um fenômeno que a gente conhece, a gente vai explorar bem mais aqui na Química Orgânica 2, o fenômeno do que? Da ressonância. E aí eu tenho que a flecha de ressonância é esta flecha aqui, ó. Vocês já viram anteriormente. Se eu tenho ressonância, olha,
As duplas, elas estão o quê? Alternando. Ou seja, esta dupla migrou para esse carbono. Quando migra para esse, a dupla migra para esse, e essa dupla migra para esse. Então eu tenho um movimento circular contínuo de elétrons. Esse movimento circular contínuo de elétrons é chamado de ressonância. Tá? Essa ressonância deslocaliza os anéis, ou as duplas ligações, em todos os 6 carbonos, fazendo com que ele fique mais estabilizado. Tá? Você assim, ó, as duplas ligações π estão deslocalizadas de acordo com o plano nodal aqui que eu estou mostrando. E esse ocorre, gente, isso ocorre justamente porque eu tenho orbitais. Vou tentar mostrar aqui. Olha, se eu pegar um orbital de carbonos vizinhos, por mais que eu tenha a ligação a dupla aqui, ó, formando a ligação dupla aqui, e aqui a simples, do jeito que está mostrado aqui, ó, dupla simples, esses orbitais são iguais, porque todos eles, os carbonos são o quê? sp2, tá? Então, eu tenho que esses orbitais são paralelos, e isso favorece o movimento de elétrons circular, tá? Depois nós vamos discutir um pouco mais sobre essa estrutura, tá? Então, hoje, como a aula é relativamente, já tinha aquela parte mais complexa, eu vou falar um pouquinho mais sobre a nomenclatura, que isso é coisa rápida, tá? O primeiro composto, que eu mostrei aqui, ó, o benzeno, então ele tem um papel fundamental na nomenclatura desses compostos. Para a aula ficar mais leve hoje, vou falar rapidamente aqui, ó, de nomenclatura. Então, a nomenclatura hoje se dá do nome do substituinte mais benzeno. Então, olha, brombenzeno, terc-butil ou tert-butil-benzeno, porque esse grupo aqui, ó, ele é um carbono terciário, no caso aqui, quaternário, mas assim, ele tem esse grupo com 3CH3, então ele é o tert-butil, benzeno, o nitrobenzeno, então o grupo mais substituinte. Notem este caso aqui, ó. A nomenclatura vai se dar pelo da onde que vem essa numeração? Olha, 2, 1 e 4. A nomenclatura se dá assim como um composto linear. É a menor sequência possível. Então, olha, se eu começar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, é diferente de eu começar por aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, como esses dois estão vizinhos, e vai dar um número menor, 1, 2, 3, 4, então a numeração se dá a partir daqui do cloro. Mas se começa por ordem alfabética. 2 bromo, 1 cloro, 3 flúor. Tá? Eu, na aula, geralmente, eu não falo muito isso, mas seguinte. Gente, nomenclatura é extremamente importante, mas ela é confusa muitas vezes. Tá? Digamos, eu pego aquele composto. Aqui está o cloro.
Bromo. Opa. Bromo. E flúor. Aí eu venho aqui. Structure. Convert structure to name. 2 bromo, 1 cloro, 4 fluorbenzeno. Fácil, não é? Então, gente. Opa. Nomenclatura. Existem softwares muito bons hoje que nos auxiliam na nomenclatura, tá? Digamos que eu pegue, sei lá, uma molécula mais complexa. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. Algum arquivo meu aqui. Não vou achar aqui. Deixa eu ver se... Ó, vou pegar isso que é alvo de um trabalho meu. Trabalho, acho que até. Vamos tirar esse R aqui, ó. Digamos que eu queira saber o nome dela. Ela me dá uma previsão do nome, tá? Entretanto, gente, eu tenho que conferir. Muitas vezes você dá alguns erros de nomenclatura. Só que é o seguinte, já me ajuda. Olha o tamanho do nome dessa molécula. Então, quanto maior a molécula, maior o nome. Então, ajuda bem, tá? Só para título de curiosidade de vocês. Então, nomenclatura não é tão problemático hoje como era antigamente, que a gente tinha que ler muito sobre as regras, tá? Então, por isso que eu não me preocupo tanto. Mas o que é importante para vocês, e prestem bem atenção nesse slide, é as posições relativas. Tá? Olha, eu tenho um anel que é bisubstituído, tem 2 substituições. A posição entre eles vai ser importante. Porque, olha, a posição desse em relação a esse, independente do grupo ligado aqui, tá, gente? Ela é chamada, os grupos estão em orto. Quando está em 1,3, os grupos estão em meta. E quando estão 1,4, eles estão em para. Isso tem retrospecto na nomenclatura. A nomenclatura, hoje, essencialmente, ela é dada pela numeração, tá, gente? Entretanto, ainda existem casos que é dado pela relação entre os grupos, tá? Por exemplo, o ortonitrobenzeno, ortoetilnitrobenzeno, ele é, na realidade, 1-etil 2-nitrobenzeno. Mas, quando os compostos são mais simples, eu tenho situações onde é usado ainda essa nomenclatura orto, meta e para, tá? Mas, quando eu faço reações e eu preciso da ordem relativa, eu utilizo muito orto, meta e para. Nós vamos ver isso no futuro. Da mesma forma que esse composto, olha, ele é 1,3 de clorobenzeno, tá? Só que como esses cloros estão em meta um em relação ao outro, é o meta de clorobenzeno, tá? Deu para entender até aqui? Ó, importante para gente saber. Estão vizinhos, orto. Estão distantes de um carbono, meta. De 2 carbonos, para. Tá? Que é a situação mais distante um do outro. Entretanto, existem compostos que têm nome próprio. Tá?
aqui, por exemplo, seria formilbenzeno. Os nomes começam a ficar muito grandes e aí é dado o nome próprio. Como aqui é um aldeído e eu tenho benzeno, então o nome desse composto é benzaldeído, tá? Eu vou mostrar para vocês agora que o nome do grupo é diferente de nome do composto, tá? Notem, esse é o ácido benzoico. Então, olha, ele é o ácido carboxílico aqui, e benzeno. Então, foi dado o nome dele de ácido benzoico. Então, ele não é o benzeno mais a porção do ácido carboxílico. Ele já é direto o ácido benzoico. Estireno, mesma coisa. Ó, não tem nada a ver com benzeno. Então, ele tem o fenil. Depois eu vou explicar o que é fenil. Ó, esse grupo aqui, ele... Gente, o nome do composto não é benzeno? Se eu voltar aqui, ó. Olha. Imagina esse composto aqui. Ele é o benzeno, certo? Se eu modificar qualquer coisa nele, ele vai ser, não vai ser mais o benzeno, tá? Então, na hora que eu coloco a dupla aqui, vocês vão ver que até o nome UPAC é diferente do nome dele. Mas ele é conhecido como estireno, tá? Vocês já ouviram falar do polímero poliestireno? É um polímero bem famoso, polipropileno, Então, um deles, o poliestireno, é esse composto aqui. A indústria usa muito. Então, a indústria já conhece ele como estireno. Mas, deixa eu ver como que ele vai dar o nome aqui. Continua sendo estireno. Mas, ele pode ser o quê? O vinilbenzeno também. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, um NH2 aqui, ó. Já mudou o nome, não é estireno aqui. Se eu colocar 2, nitrovinil, tá? Vinil benzeno. Então, existem regras para cada um desses compostos. Então, elas se confundem muito. Então, os softwares vêm nos ajudar aí, tá? Continuando, só para finalizar a aula aqui hoje. Então, esse composto tem nome próprio. Por exemplo, se é um oxigênio com CH3, é o anisol. Gente, por ter fontes naturais desses compostos, esses compostos muitas vezes têm esse nome próprio, tá? Porque eles são presentes em alguns compostos naturais e aí foi dado antes de se descobrir a própria estrutura. Acetofenona, acetona, fenol, e o fenol eu vou usar como exemplo para vocês. Anilina, alguns já estão familiarizados aí que fizeram a prática com anilina. Anisol, olha, lembra que eu falei para vocês? Como o nome próprio dele é anisol, então o nome em relação a qualquer grupo que eu colocar na molécula vai ser, olha, o nome do grupo mais anisol, da mesma forma que o benzeno. Então esse é o paranitronizol ou 4-nitroanisol. Esse slide é importante, gente, só para terminar a nossa aula. Olha a diferença entre eles. Gente, quando eu estou relacionando ao grupo, que é o grupo aromático, que está presente numa molécula,
ele é chamado de grupo fenil, tá? Quando eu tenho o OH mais o benzeno, seria, sei lá, hidroxibenzeno, ele é chamado de fenol. Ele é bem conhecido também, tá? Porque fen vem de grupo fenil mais o ol do álcool, do grupo funcional. Por isso que ele é chamado de fenol. Eu não chamo isso daqui de benzol, tá? Por conta de benzeno. Ele é chamado de fenol. E eu também não chamo de grupo benzil ou benzeno qualquer coisa. O grupo benzil, ele é um fenil mais um CH2. Então, olha, é diferente, gente, tá? Eu vou mostrar aqui no slide, no ChemDraw. Olha, por exemplo, nesta molécula aqui, ó, eu tenho este grupo, ele é benzeno? Não, benzeno é o composto. Então eu não posso chamar ele de grupo, o grupo benzênico. Isso está completamente errado. Ele é o grupo fenil da molécula. Este outro grupo fenil está nesta posição. E esse grupo fenil está ligado a esses carbono e esse oxigênio. Tá? Então olha como que grupo é relacionado à porção da molécula que eu tenho, e nesse caso é chamado de fenil, não é benzil, benzeno, tá? Nem benzênico. Já o fenol, gente, ele tem nome próprio. Então tudo que eu pegar e colocar o fenol, olha, esse é o fenol, ok? Se eu pegar o fenol e colocar, por exemplo, um, sei lá, um bromo, ele é o 4 bromo fenol, que está na posição 4. Ó. Orto bromo, para bromo fenol. Então esse por conta desse composto tem nome próprio. Notem, se eu tirar esse OH e colocar agora aqui, ó, ele é o fenil metanol, certo? Seu nome e o PAC que está dando. Mas esse daqui é o álcool benzílico, tá? Ele é comumente porque este grupo aqui, ó, é o grupo que eu chamei para vocês de benzil. Então o álcool dele, se a gente for comprar ele, a gente como. Deixa eu até ver aqui se eu consigo fazer isso. Deixa eu ver se entra rápido. Se não entrar rápido, a gente não sai. Com Y.
acabando, gente. Só queria mostrar para vocês que tem certos compostos que são mais conhecidos pelo seu nome, não IUPAC. Vamos pegar aqui o fenilmetanol. Vamos ver se a gente acha ele. Álcool benzílico. Por mais que ele tenha o nome IUPAC que eu joguei lá, ó, ele é vendido como álcool benzílico. Benzenmetanol. Tá? Então, gente, tem certos compostos que, por mais que ele tenha um nome próprio, bem definido, você tem coisas, nomenclatura muito antiga que foi criada e hoje já não é mais utilizada, mas mesmo assim a indústria continua usando. Bom, por hoje é só, gente. Na aula que vem, e eu acho que eu vou gravar essa aula, o restante, tem mais um tanto de slide aqui, mas é uma aula bem simples. Eu vou passar para vocês. Achei gravado, tá? E aí eu vou colocar tudo no sistema hoje. Tudo bem? Deixa eu ver o chat aqui, agora assim que eu vou ver. Já parei, deixa eu parar de gravar para não ficar muito grande.